Bom, galera, boa tarde. É legal sair aqui no Facebook. Antes de começar, eu queria dar algumas explicações, tipo esse modelo aí, que não é o da Fluxo, que vocês conhecem, que a gente na divulgação está trabalhando na reformulação do modelo de PowerPoint e tal. E esse provavelmente não vai ter a versão final, eu vou dar algumas mudadas, mas foi só uma experiência para ver se vocês gostam ou não, como é que tá fluindo. Ficou meio ruim aqui, toda a luz. O contraste está meio fraco aqui. Vamos lá. E tem a pequena agenda. A galera ficou meio assustada que tinha tanta coisa assim, não era só Photoshop. Mas a capacitação de hoje vai ser design mesmo, então não vai ter nada de Photoshop. Eu vou acabar com as ilusões de vocês, não precisava estar no computador. Vamos lá. Vou começar com o começo, a origem etimológica da palavra design, de onde veio. Veio do latim, designare, que seria algo como projetar e planejar. Em inglês, design também é um verbo, que é muito mais traduzido como projeto de alguma coisa do que como desenho ou arte, como conhecido aqui no Brasil. Talvez, infelizmente, ou talvez não. Até porque lá fora, design é muito mais do que você só desenhar o produto total. Você tem que pensar em toda a experiência que o usuário vai ter, como ele vai aceitar aquela coisa e tal. A Apple é o maior exemplo possível de design, porque eles pensam em design de tudo, desde o mouse, daquele começo que é o Magic Mouse da Apple, que não tem botão, até a placa de tela que vai ficar embaixo do Mac Air, que é o notebook mais leve que existe. Então eles são exemplos de perfeccionismo e design que eu acho que todo mundo percebe de longe. Por isso que a Apple é a marca mais cara do mundo hoje em dia, né? E tudo são muito caros. Eu queria ressaltar de novo que design é projetar mais do que tudo. Por isso que eu acho que todo mundo na FUS tem um pouco de design dentro de si e não sabe que o que a gente mais faz é projetar as coisas e fazer projeto mesmo. Por trás do design, além da parte de projetar e tal, tem o que a gente conhece como design gráfico. Tem como principal função dar ordem à informação e formar ideias, passando experiência para o usuário. Por mais que o usuário não esteja pronto para receber essa experiência, o design gráfico tem que sempre fazer isso de um modo que você cause algum impacto, eficiência na cabeça de quem percebe ou recebe sua arte. Por isso que eu vou falar um pouco agora de percepção também. Porque por trás do design tem muito mais. Já foi só com vídeo, mas é porque realmente as pessoas ficam só naquela parte de achar que design é a mesma coisa que arte. Então, na verdade, é muito mais engenharia do que arte por trás do design. Por exemplo, tem aquilo que o Nascimento gosta de falar muito, que é design thinking. Que você passa de um conceito maior e vai desconstruindo ele para você poder reconstruir ele e inovar. O design tem muito dessa parte de inovação misturada com ele, por isso que envolve muita criatividade. Isso é muito maneiro, a parte que eu gosto bastante. Então, o design gráfico ele parte de um estímulo sensorial que você dá para o usuário, que é quando ele vê a arte, geralmente. Então ele vai para a interpretação de quem viu, e aí você finalmente causa impacto no usuário. O design é muito bonito por causa disso. Você consegue manipular o estímulo sensorial que você dá para o cara, para ele ter a interpretação que você quer e receber a mensagem que você quer passar para ele. E se você souber manusear o design, você consegue literalmente controlar as pessoas e fazer a mente delas funcionar do jeito que você quiser. Isso é realmente interessante. Então, os estímulos sensoriais, eles têm essas bases de como eles funcionam as pessoas. Tem os estímulos internos que já vêm na pessoa, intrínsecos, por exemplo, a motivação e a experiência. O passado da pessoa que vai influenciar como ele vai receber aquela coisa, aquela parte de interpretação, isso influencia muito. E tem a interpretação externa, que você pode manipular no design gráfico com intensidade, contraste e movimento. Eu vou falar um pouquinho mais à frente quando eu falar de desenho mesmo. Mas isso influencia no impacto que você vai causar na pessoa. Por isso que você tem que saber controlar muito bem essas questões. Aqui vamos falar da percepção visual, que é como você vai manipular ou controlar a interpretação da pessoa. Como a gente está falando de design gráfico, vai ser através de algum cartaz ou filme, ou qualquer coisa que a pessoa vai
ver, efetivamente. Isso concorda com a percepção visual. Você pode usar as formas, as relações espaciais e as cores para fazer isso. Tem que lembrar muito daquilo que eu tinha falado da experiência do usuário. Por isso é muito importante você se colocar no lugar de quem vai receber o seu produto, design, seja, porque você tem que imaginar como a pessoa vai receber aquilo, para você poder imaginar como ela vai interpretar, para você poder efetivamente passar a sua mensagem. Aqui eu falo de algumas leis básicas, por exemplo, da lei de Williams, que ele fala que quando você pode dar a mão não é um problema, é possível encontrar uma solução. É basicamente que aquilo que você pode ver e você pode nomear, você pode meio que controlar, digamos assim. Vocês vão entender um pouquinho daqui para frente. Por exemplo, o alinhamento. Se você fizer toda a sua obra alinhada, você consegue fazer com que o usuário raciocine do jeito que você quer, seguindo uma linha de pensamento que você também quer que ele siga. Eu vou mostrar em exemplos das artes que eu tenho aqui, mas o alinhamento serve para fazer o raciocínio lógico da sua arte, basicamente. Agora, a parte de proximidade serve para você criar como posso dizer, para você conseguir separar as coisas efetivamente. Por exemplo, você deixa as coisas que são ligadas próximas umas das outras, para poder fazer mais sentido naquilo que você está fazendo. Se você misturar alinhamento e proximidade, você já vai conseguir fazer uma coisa muito fácil de ser interpretada. Mas também pode usar o contraste, serve para você diferenciar as coisas. Por exemplo, o Williams disse em uma das leis dele lá que se tem coisas diferentes, você tem que fazer elas completamente diferentes, para que elas não se misturem. E tem a repetição que serve para criar uma uniformidade no seu projeto. Por exemplo, se estiver num livro e você vai perceber que na maioria das páginas tem algum elemento que se repete, para justamente você conseguir manter focado que aquilo faz parte da mesma coisa, para você não dispersar, você manter o foco no que você está fazendo. Tem algumas leis, por exemplo, a lei de Gestalt, eu não sei qual é esse nome, perdão, é porque é alemão, não é o nome de ninguém, é uma palavra em alemão, que quer dizer que as coisas, quando elas são juntas, elas não são duas coisas juntas, elas passam a ser uma terceira coisa maior. É aquele famoso 1 mais 1 maior que 2. Vou dar um exemplo aqui. Essa imagem aqui do eixo é muito boa, porque se você for perceber, os espaços negativos se complementam e formam outras imagens. O passarinho vira o peixinho aqui. É basicamente isso ali, Chester, que A mais B não é A mais B, na verdade é C. Seria o conjunto das coisas. Ele dizia muito que... Eles dizem muito no design que você não pode funcionar com as coisas separadas. Por exemplo, você não pode começar a fazer alguma coisa e sair jogando arbitrariamente coisas dentro dela. Porque quando você for unir, não vai fazer o mínimo sentido. Ou se fizer sentido, vai ficar um pouco confuso. Por isso, sempre que você colocar alguma coisa a mais na sua arte, você tem que pensar na coisa que já estava lá e como ela vai se ligar para poder ficar coeso com o objetivo que você quer. Agora você lembra querendo matar, porque eu estou falando muita coisa chata de teoria e tal, não tem nada de prática quase. Por isso eu botei aqui algumas coisas que eu mesmo fiz na Flux, que vocês podem ver essas coisas que eu falei na prática. Fica muito mais fácil do que eu ficar falando de casos aleatórios de arte. Por exemplo, nesse cartaz de estágio, eu botei aquela imagem ali que é quando eu estava estudando no Photoshop com as linhas de apoio, para vocês poderem ver, por exemplo, o alinhamento. Que, se você seguir o alinhamento, por exemplo, da logo do texto, você vai conseguir saber que você tem que ler dali e seguir para cá a ordem de leitura. Então, o fluxo de leitura fica bem fácil, bem intuitivo para o leitor. Tem como você mostrar montando? Não. Por exemplo, aqui está bem explícito. Tipo, aqui é o texto, e daqui o cara vai começar a ler esses blocos, que estão separados daquela parte da proximidade, que essas coisas têm a ver umas com as outras,
E ele vai seguir esse fluxo de leitura, com os olhos mesmo. Ele vai começar a ler daqui e vai partir para cá. Então, provavelmente, a informação mais importante vai estar no topo e ele vai seguir vindo para cá até a saída, que chama, que é quando você vai perder o foco do cartaz. Essas letras pequenas do rodapé, o cara só vai ler se ele estiver realmente muito interessado. O site talvez ele olhe, mas o importante é que o cara veja de longe a barra de estágio, aí ele se aproxime e veja aqui, remunerado. Vai ser outra coisa que vai chamar a atenção dele, e ele vai ler o bloco de texto que está junto, pelo aquele aspecto de proximidade, ele vai ler o que está escrito aqui embaixo. Se interessar ele provavelmente vai ler mais, e vai chegar, quem sabe, até ler o rodapé, que não é o foco que todo mundo lê o rodapé de cara, porque não faz sentido você ler o rodapé e não ler o resto. Por exemplo, não faz sentido você descobrir o endereço da empresa se você não quiser se cadastrar. Então, esses são os aspectos importantes que tem que ter no design, tem que ter sempre em mente. Também a coisa da repetição, dá pra ver aqui na gravata do cara, é meio simples, mas é a repetição das cores, mal ou bem. Então você consegue criar um link entre a silhueta do homem de negócios e a fluxo, pela cor. Até pela coisa de identidade visual que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tem muito a ver também, tem que ter em mente quando você vai fazer uma arte. Deixa eu passar a próxima que tem mais contraste. Aqui a qualidade não ficou muito boa, né? Eu vou deixar muito pesado no PowerPoint. Aqui dá pra ver bem o contraste do branco com o laranja, que dá uma animada, você chama mais atenção mesmo. Tem o mesmo raciocínio quase do outro, né? Do alinhamento, dos blocos de texto juntos, das coisas que são ligadas de algum jeito aí sempre perto uma das outras. É sempre bom deixar bem claro e fácil para quem vê, porque a ideia mesmo por trás de design gráfico é você passar uma informação. É tudo que eu tinha falado antes, dar ordem à informação e conseguir passá-la eficientemente. Tem mais um exemplo aqui, que é aquela coisa dos gestos, se você não trabalhar com as coisas separadas. Por exemplo, dá para ver que esses cartazes, eles ficam um do lado do outro, eles têm uma ligação clara entre eles, e mal ou bem eles ficam harmoniosos juntos. Eles não ficam descoesos e desconexos se você colocar um do lado do outro, muito pelo contrário, eles são praticamente feitos para ficarem perto um do outro. E seria alinhamento? Oi? Seria alinhamento disso ou do alinhamento só de... Não seria alinhamento necessariamente, até porque as coisas de um cartaz e do outro não estão necessariamente alinhadas. Por exemplo, o rodapé é o mesmo que ficar alinhado, mas o texto, por exemplo, não está alinhado. Seria mais aquela coisa do gesto, de você pensar no todo e não colocar as coisas arbitrariamente. Entendeu? Você pensar de que maneira, se você colocar os dois juntos, como vai ficar para quem vê. Se fossem dois cartazes completamente diferentes, provavelmente se botasse um do lado do outro, o cara não ia fazer a mínima conexão, no máximo pela louca. Entendeu? Mas esses dois cartazes eu acredito, pelo menos foi o que eu tentei fazer, de deixar que eles se complementem de certa forma. Tem que pensar que eu estava falando antes de passar a mensagem efetivamente para o usuário. E no final das contas, para isso que serve o design. Por isso que design gráfico tem design. Você tem que pensar na experiência do usuário. Então, quanto mais você usar aqueles elementos que eu tinha citado da Lady Williams, de alinhamento, agrupamento, proximidade e contraste, mais fácil e intuitivo vai ficar do usuário ler aquilo e conseguir captar e interpretar do jeito que ele quer ou que você quer. O ideal do design é que ele não seja confundido com arte. Arte, do jeito de se expressar, tipo música, não arte desenhada. Porque a arte, ela gera uma interpretação aberta, geralmente. O autor, ele faz a arte dele, de qualquer forma de comunicação, de passar a arte, e a interpretação é praticamente aberta. Por exemplo, eu posso ver um quadro e achar muito bonito, enquanto o Felipe pode ver um quadro e ficar triste, e a Mari pode ver um quadro e achar tão engraçado. Não necessariamente a interpretação é única. A ideia do design é que você consiga controlar para que todo mundo veja esse cartaz, por exemplo, e veja exatamente a mesma coisa. Por exemplo, quando eu selecionei de 2012,
É para o cara ver, logo ligar a processo seletivo com as inscrições estão abertas. Não necessariamente ele vai se inscrever, mas a ideia é que ele perceba facilmente qual é o intuito disso. Que ele não fique pensando numa coisa e o Felipe pense outra, eu pense outra, mas aí pense outra. É para todo mundo pensar a mesma coisa. Então, esse design, ele para alinhar as pessoas no mesmo linha de pensamento. O design gráfico é o jeito de você mostrar isso, evidenciar isso para as pessoas. Aqui é uma guideline de como fazer um projeto de design. Por isso que o design tem muito de projeto, mais do que a gente imagina. Por exemplo, começa com um problema, ou algo que você quer que seja passado, vai para a definição dos problemas, você tem que saber exatamente o que você quer, os componentes do problema, coleta de dados, é bem coisa de projeto mesmo, bem mecânico, o jeito de você fazer o design. Mas o mais importante disso tudo, para iniciar essa guideline, é para você ficar no mesmo, para você manter o foco enquanto você faz, enquanto você projeta. Porque se você começar com um problema, definir o problema, quando chegar nos componentes você perceber outra coisa e querer mudar o caminho, provavelmente você vai ficar nessa arte para sempre, você nunca vai sair daquilo, porque você vai estar sempre mudando o jeito que você vai pensar. Porque a coisa muito boa do design é que existe infinito jeitos de você fazer qualquer coisa. Se você não tiver muito bem definido no começo aonde você quer chegar, provavelmente você vai ficar perdido no caminho da eternidade. Você sempre pode desvirtuar, inovar e usar essa criatividade para o que você quiser. Então é sempre importante que você pense onde você quer chegar antes de você começar. E pense se manter na mesma linha de raciocínio que você estabeleceu no começo. Tem alguns fatores importantes para você sempre ter em mente quando você for projetar alguma coisa. Vou fazer sua arte efetivamente. Aquela coisa da experiência do usuário, eu acho que é um dos fatos mais importantes que você tem que pensar, por isso que eu primeiro aqui, o público ao qual se dirige, porque para cada público você vai ter uma abordagem diferente, com certeza. Não adianta você querer atingir crianças e idosos com o mesmo tipo de linguagem, porque não vai funcionar. Ou pode até funcionar, mas você vai ter que pensar muito, provavelmente. Você tem que pensar nos objetivos, não precisa nem ser da empresa, mas pode ser do que você quer efetivamente fazer, ou informar com esse design, com essa arte. Se estiver trabalhando, com certeza você vai precisar pensar no seu prazo, na sua limitação de tempo. É sempre importante ter em mente a identidade visual, por mais que não seja, por exemplo, você trabalhando para fluxo ou para qualquer empresa, que você tem um guia de identidade visual efetivamente, é sempre importante você ter alguns conceitos. É aquela coisa da repetição, que você sempre mantém, para você poder manter uma solidez na sua arte. Senão você consegue desfocar o cara só com isso, não seguindo a identidade visual. Se tiver um cartaz com 15 fontes diferentes e várias coisas aleatórias jogadas, com certeza o cara não vai conseguir se manter focado naquilo suficientemente para entender a mensagem por trás do cartaz. Tipografia é uma coisa importante também, mas eu não vou entrar nela agora porque não é essencial. É bom, ajuda, mas não é a coisa mais importante. Fotografia é bom ter algumas noções básicas, certo contraste e tal. Ilustração também, arte final, isso é coisa de pós-produção, superfície, impressão, fixação. Quando você estiver fazendo uma arte, é muito importante você pensar nisso, do jeito que você vai ou imprimir, ou se for fazer digital mesmo. Você não precisa, por exemplo, se importar em fazer ela na paleta de cores CN e YK, que é ciano, magenta, amarelo. Porque se você não for imprimir, você pode deixar ela em RGB. Eu vou falar aqui na frente o que são essas coisas que eu estou falando, mas... Porque... Vou passar outra coisa. O que seria a arte final? A arte final seria o conjunto como um todo. Por exemplo, depois que você cuidou de fazer isso tudo aqui, você tem que ver a obra inteira. Porque você pode muito bem juntar isso tudo e fazer várias fotografia linda, uma ilustração perfeita, mas quando você junta elas, pode ser que não transmita o que você quer, ou que não fique claro para quem vê. Deixa eu só complementar essa parte. Se você pensar como se estivesse elaborando uma arte, você teria um layout, que seria, digamos, a pré-produção, você tem a concepção da ideia, você coloca e ilustra isso no papel e tal, e aí para você atingir o objetivo final, que é toda a arte que você está falando, você vai pegar esse layout e vai, introduzir tudo ali que você está falando. De repente, sei lá, se você estiver fazendo um trabalho de arte, você vai pintar, vai tirar as linhas, vai
cuidar do contraste, da luz e sombra, entendeu? E aí, você vai ter a arte final, vai ser o produto que você quer, entendeu? Aí você vai chegar à conclusão, pô, era isso que eu queria, é o trabalho que eu tenho. 1 mais 1 pode não ser 2, né? Foi porque não, ele tinha 1 mais 1 pode não ser 2. Exatamente. É justamente isso, é você fazer meio que uma checagem antes de você... É porque aqui, por exemplo, tratamento de imagem seria meio que a pós-produção. Seria que depois que você acabou tudo, você editar o contraste de tudo, botar tudo em harmonia. Mas a arte final seria o conjunto daqueles elementos todos. Identidade visual, tipografia, fotografia, ilustração, tal. Essa parte aqui de limitação de tempo e objetivo seria um pouco daquilo que eu tinha falado antes da metodologia projetual. Seria você pensar como se fosse um projeto. No começo você tem que saber onde você quer chegar, porque senão você não vai conseguir chegar. Então você tem que saber bem quais são os objetivos e quanto tempo você tem para fazer. Porque o problema também do processo criativo é que se você não se limitar a terminar efetivamente, vai querer sempre melhorar aquilo, porque sempre pode melhorar, nunca vai estar bom o suficiente. Então se você for perfeccionista, você vai ficar para sempre ali melhorando, aí você bota mais coisa, aí fechou, ah, tá muito bonito. Ah não, mas tem uma coisa aqui que dá para mudar. Aí você vai mudar de novo, de novo, de novo. Então é sempre bom você... Não é você se satisfazer com o medíocre também, mas é você ter uma noção de até quando você pode ser perfeccionista e até quando você vai ter que realmente acabar com isso, entregar ou utilizar. Porque existem muitos casos de coisas que você fica fazendo para sempre, só perfeccionando mesmo e não sai do papel. Vou falar um pouco de cores, que eu estava falando antes. As cores são, se não a coisa mais importante, mas uma das coisas mais importantes do design gráfico. Porque elas podem passar muitas emoções e muitas... Faz parte do processo cognitivo, na verdade. As cores influenciam no que você vai pensar naquela coisa. E existem gente que as cores se relacionam. Por exemplo, aqui tem um disco de cores. Você pode ver nesse primeiro, ele se separa basicamente em cores frias e cores quentes. Já que eu te falo, cores quentes geralmente são mais aconchegantes, algumas podem até gerar fome e tal. Dizem aquilo do McDonald's, que é vermelho e amarelo. E se você olhar para o logo do McDonald's, ele instantaneamente te dá fome. Isso é efeito das cores. Eu não sei até que ponto isso funciona de verdade, mas acredito que funciona de algum jeito, porque o McDonald's é realmente mágico. Só para dar um... Não, até para dar um exemplo legal, falando da logo da FUS, quando ela foi concebida, ou melhor, antes dela ser concebida, a gente tinha uma logo que era completamente azul. E aí muita gente não reconhecia a logo da FUS e tal. E aí quando ela foi redesenhada em 2008, a proposta do design que fez era de ter o laranja como uma cor jovial, de acordo com as palavras que ele tinha composto, jovial e, digamos, radiante, assim, mais enérgico. Seria a nossa proposta, de ser uma empresa de pessoas jovens, com bastante energia, entendeu? Diferente do que a outra traduzia. Eu lembro que acho que o Leão estava falando disso. Que o laranja era para ser radiante, mas eles escolheram um laranja que é meio opaco, sabe? Eu não entendi isso, né? Então, as cores se relacionam de algum jeito. Por exemplo, você pode usar as cores frias predominantemente. É melhor você usar predominantemente ou cores frias ou cores quentes. Você misturar elas, geralmente, elas até fazem contraste, mas não fica tão agradável aos olhos. E aqui dá pra ver a divisão de cores primárias, secundárias, terciárias, que serve para você fazer uma paleta de cores. Eu vou mostrar daqui, acho que 2 slides, que você pode, antes de começar uma arte, você escolhe uma paleta de cores que você vai seguir a arte inteira. Por exemplo, se você não tiver uma identidade visual, como se você fazer um cartaz da Pulso, eu particularmente quando fazia de brincadeira ou quando eu faço para minhas camisetas, eu prefiro escolher uma paleta de cores antes e seguir sempre ela, porque eu posso escolher a harmonia das cores antes e depois adaptar o que eu vou fazer a essas cores. E isso aqui é um jeito muito bom de relacionar elas, porque, por exemplo, você pode ver o contraste o contraste perfeito, as cores inversas e tal. E além do parentesco entre elas, que seria como se fosse corpo primário e terciário, eu vou mostrar algumas ferramentas que tem para você usar isso aqui daqui a pouco. Uma coisa que você tem que pensar quando você for fazer algum trabalho de design gráfico é o jeito que você vai exibir ele, como eu tinha iniciado antes.
que se você for imprimir, você vai ter que usar as cores em deixa eu botar aqui, é cianta, magenta, amarelo, é ciano, magenta, amarelo e cá é black. Então, porque em tecido você vai usar pigmento. E as cores de pigmento funcionam diferentes das cores de luz. Todo mundo deve saber de cores de física, então não quer que eu faça esse chato disso. Mas se você misturar todas as cores do pigmento mesmo, se você misturar todas as tintas, vai ficar preto. Se você misturar todas as luzes, vai ficar branco. Então você tem que mudar. Na prática, quando você está realmente fazendo no Photoshop ou no Corel, você tem que mudar a paleta de cores, geralmente quando você for imprimir. Mas acho que não precisa se preocupar com isso, porque a gráfica faz isso. Mas é bom saber que existem diferentes paletas de cores e como a tonalidade na afeta. Por exemplo, o RGB e o CMYK tem diferente. Basicamente isso que eu tinha falado. O ciano magenta e amarelo são as cores primárias do CMYK. Se você misturar elas, você consegue todas as cores derivadas delas. E o RGB, as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul. Se você misturar elas, você consegue todas as cores. Mas todas as cores derivam delas. E aqui é que eu tinha falado que eu ia mostrar para vocês como você faz uma paleta de cores, por exemplo, antes. Tem esse site que é muito bom, que é o Julia.com, que tem várias paletas de cores que os usuários mandam para lá. O site foi comprado pela Adobe, então tem umas paradas muito maneiras lá mesmo, tem vários designers mega sinistros que fazem coisas lá. E dá pra ver que a loja cinzenta no site é assim. E aqui são, tipo, por exemplo, as cores mais votadas ou as mais populares, você pode escolher qual você quer ver. E quando você clica, ele abre um disco de cores igual esse aqui, para você poder editar ou escolher as cores que façam contraste e tal. Mas é muito bom as paletas que tem lá, porque geralmente você consegue fazer, por exemplo, se você fizesse um cartaz só com essas cores, ia ficar provavelmente muito harmonioso, porque essas cores se ligam de um jeito bem interessante. Se você clicar ali e abrir, ele vai mostrar todas as ligações, quais são as cores, quais são o código hexadecimal para você fazer elas e tal. É bem maneiro. E tem esse Color também, que é um pouco parecido, mas ele tem algumas coisas a mais. Por exemplo, ele pega algumas imagens que já estão prontas, algumas artes já estão prontas, e ele te devolve o caminho contrário. Por exemplo, você pode pegar uma imagem lá e ele te devolve a paleta de cores dessa imagem. Tem algumas vezes que não dá muito certo, porque ele devolve umas coisas aleatórias. Será que é Julia mesmo? E aqui entrou um site completamente diferente disso. Cara, engraçado. Tenho quase certeza que está escrito ali. Mas o Color é assim, ó. Não, esse é tranquilo. O Julian não? Então, bota no Google. Que eu acho que pode ser Adobe.com. É Adobe.com. É, foi? Foi mal, não foi. Foi na pressa, botei de madrugada. Mas eu vou botar isso tudo lá na. Eu não falei no começo, só posso falar no final. Que eu criei uma pasta de design na Redflux, na biblioteca. Tá, Redflux, biblioteca empresarial, design gráfico. Lá eu coloquei o curso de introdução ao design da Universidade Federal de Passo Fundo, que eu achei na internet. Aí tem 16 aulas. Eu sei que ninguém vai ler isso, mas tem umas paradas maneiras lá, tem alguns materiais que eles usam. Eu acho que nem é legal você ficar lendo as aulas, porque é meio chato. É tipo um PDF do professor com 1 bilhão de coisas teóricas e nada a ver. Mas tem as referências que são muito maneiras, tem os artigos legais de design e tal. E fala provavelmente tudo que eu falei aqui muito melhor. Explica direitinho. Eu vou botar primeiro, depois naquele e-mail da capacitação também. Tá, acho que deve estar pensando se você consegue mais. Se consegue realmente fazer uma arte depois disso tudo que eu falei. Que eu acho que provavelmente consegue, porque vocês vão ver agora que fazer uma arte não é muito difícil. Você tem que pensar primeiro no seu objetivo, onde você quer chegar, que mensagem você quer passar e como você vai passar ela, porque nós de contas que você quer fazer, né? Você está fazendo design gráfico para informar alguém ou para orientar alguém. Mas você não quer só chamar a atenção, porque
sua chamada de atenção não faz muito sentido. Tem que chamar a atenção e dizer alguma coisa. Então você tem que pensar bem o que você quer dizer. Eu sei que lembrar de uma regra muito simples, que é tipo esse. Que é keep it simple, stupid. Porque se você fizer uma coisa muito complexa, muito cheia de informação, muito cheia de coisa, provavelmente ninguém vai olhar, cara. Pode ser a coisa mais bonita do mundo, com o maior alinhamento, contraste, harmonia do mundo, mas se for muito confuso, muita coisa jogada, provavelmente ninguém vai olhar, cara. Só se for uma coisa que o cara já tiver interesse antes, ou se já souber que ele quer estar ali. Então, você não fez efetivamente o que você queria fazer, que é chamar a atenção de alguém. O cara já foi pra você porque ele queria. Então, você não conseguiu conquistar ninguém novo, não conseguiu conquistar nenhum público novo por causa disso. Então, provavelmente, se você manter as coisas simples, você vai conseguir chamar a atenção das pessoas. E de todas as pessoas, porque quanto mais simples for, mais pessoas vão se interessar em olhar, ou não vão se importar de olhar. E, por favor, seja interessante. Ninguém vai olhar um cartaz que não tenha nada interessante. Olhar até, mas ninguém vai ser impactado, que é aquilo que eu tinha falado um pouco antes, de percepção, por algo que não seja no mínimo interessante para aquela pessoa. Por exemplo, se eu for ler sobre um cartaz muito bonito e tal, que eu vou lá olhar sobre hipopótamos, por exemplo, que é um assunto que eu não acho nem um pouco interessante. Eu vou até ler o cartaz, vou achar bonito, vou ver as informações, mas aquilo depois vai ser completamente ignorado. Eu não vou guardar nada daquilo. Por isso que, ser interessante, eu acho que sempre vai ser o melhor jeito de você conseguir impactar as pessoas. Então, eu vou bater naquela tecla de novo, mas que é muito importante. Você tem que pensar no usuário e na mensagem que você quer passar. Porque a partir do usuário, você consegue pensar no que ele gosta, no que ele acha interessante, para você poder atrair ele. E você consegue pensar no jeito de passar a sua mensagem de algum jeito que ele considere interessante. Porque, afinal de contas, ele que vai interpretar aquela mensagem que você está falando. Então, você tem que chamar o máximo de atenção dele por mérito seu, não por simples firulas do design. E aquilo que eu falei, mal ou bem, são jeitos de você conseguir ajudar você a chamar a atenção do cara para você poder passar a mensagem. Mas se você não tiver uma mensagem por trás daquilo tudo, não tem o mínimo sentido nada disso que eu falei agora. Porque você pode... Não sei, você pode chamar o cara, fazer ele ler e tal, mas se você não conseguir deixar nada nele, não adiantou. O cara vai simplesmente ignorar aquilo tudo e tudo que você fez por água abaixo por perda de tempo. E por último, tenha sempre o bom senso em primeiro lugar. Porque por mais que você não saiba nada daquilo, nada mesmo, assim, tipo, eu posso até parecer que eu sei bastante daquelas coisas que eu falei antes, mas eu aprendi isso tudo fazendo as coisas mesmo na prática, mexendo no Photoshop e funcionando em fórum, e fazendo coisas, e botando lá, as pessoas falando que tá uma merda. E no final das contas, o que eu pude perceber mesmo é que você precisa ter a mínima noção de design para fazer um design bonito, um design efetivo. Você precisa ter bom senso e um pouquinho de criatividade. Porque eu não vou ser hipócrita ao ponto de falar de criatividade no conhecer design, porque com certeza ajuda aí muito. Mas você não precisa ser uma pessoa mega criativa, ou aquele cara que você chega no quarto dele e é todo pintado e rabiscado, o cara que sabe desenhar muito. Por exemplo, eu sou uma aberração em desenho, eu não sei desenhar nada. Você pedir para desenhar uma casa, eu vou fazer um quadrado com triângulo em cima. E eu consigo muito bem manipular a imagem do Photoshop, fazer camiseta, não sei o quê. Na verdade, eu nem sei como eu tenho uma loja de camiseta particularmente, porque para desenhar eu sou realmente uma negação. E quando eu falo com pessoas, elas acham muito bizarro. Mas é verdade, se quem quiser depois eu mostro. E eu acho que mal ou bem é só prova de que você não precisa saber desenhar para ser um designer, se é que eu posso chamar assim. Mas você precisa ter muito bom senso para poder ordenar as coisas e não fazer aqueles erros que você tem antes, de você misturar as paradas, fazer coisas complicadas. E se conseguir passar a imagem que você quer, ou a ideia que você quer, de um jeito claro e simples. Não sei se foi muito claro, mas tomara que tenha sido. E acho que por hoje é só. E é basicamente isso, galera.
Espero ter conseguido passar a minha mensagem, efetivo e ter o mínimo de criatividade nas coisas do design que eu tinha falado hoje.